seus olhos. Converse agora com o seu Criador, com o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Ele quer ouvir a sua voz. Converse com Ele. Deus de Israel, Cristo Jesus, o teu povo acabou de cantar que grande é o teu nome, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu poder, reconhecendo que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador. Toda honra e toda glória nós te rendemos, ó Deus eterno, porque o Senhor é amor. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E esse Deus tão grandioso, tão poderoso, morreu por mim e por você. Mas Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que possamos herdar o céu e habitar com Ele. Ao olhar para a cruz, nós podemos compreender esse amor, porque o preço foi muito alto. Foi o seu Filho, Jesus, o Cristo.
tiverem morrido, e para que possamos ser transladados ao céu, para habitar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi que Jesus morreu, ressuscitou, e vivo está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Obrigado, Jesus, por ter se entregado para nos salvar. Por mais que façamos, é muito pouco, ou quase nada, diante do que o Senhor fez por nós. Mas aqui estamos, com o coração contrito e rendido ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor nós somos Filho dos Reis e Filho do Senhor dos Senhores. Louvado, engrandecido e exaltado seja Deus por ter entregado o seu Filho para morrer por nós. E é em nome dele, Jesus, o Cristo, que nós nos dirigimos ao Senhor, Deus eterno. Amém. Com 12 anos eu me batizei e aos 16 anos eu me afastei totalmente da igreja. Só que nesse período que eu fiquei afastado, eu tinha um objetivo, eu tinha um grande sonho na minha vida, que era ser aprovado, passar em um concurso público. E esse concurso era muito concorrido. E a única forma que eu tinha de passar nesse concurso era pedir a ajuda de Deus. Pedi para Ele e de pronto Ele me atendeu. De pronto, Ele fez com que eu fosse aprovado nesse concurso. E a forma que eu encontrei de agradecer Ele foi dando as costas para Ele mais uma vez. Teve uma época nesse período que eu bebia todo dia. E em uma dessas bebedeiras eu conheci a minha esposa. Mesmo estando afastado, ofereci um estudo para ela. E a minha mãe deu esse estudo. E no final do estudo, ela aceitou o batismo e se batizou. E eu ia com ela aos sábados de manhã para a igreja, porém à tarde eu ia beber com os meus amigos. Ao longo desse tempo, eu não pensava, não conseguia imaginar voltar para a igreja, voltar aos caminhos de Deus. Foi num domingo à tarde, eu passei na casa de um amigo meu, era aniversário dele, eu convidei ele para tomar uma cerveja num local retirado aqui da nossa cidade. E ele foi. Eu estava jogando sinuca com um outro amigo nosso, parou um carro, desceu aproximadamente 4 elementos fortemente armados, e nesse momento eu saí correndo dentro do bar. Quando eu saí correndo dentro do bar, começou muito tiro. Quando eu comecei a correr dentro do mato, eu pensei assim, meu Deus, não me deixe morrer bêbado dentro de um bar. Quando eu voltei até o bar, encontrei esse amigo que estava jogando sinuca comigo, morto. Só que uma coisa eu consegui extrair daquela situação, daquela tragédia, foi que se Deus me poupou, não deixou acontecer nada comigo, é que Ele tem um propósito na minha vida. Quando eu voltei, no próximo sábado, depois da tragédia, eu só tinha aquele sentimento único e exclusivo de gratidão. Depois dessa tragédia, voltei novamente os olhos a Deus e resolvi voltar aos caminhos dele. Resolvi voltar para a igreja. Vale muito a pena voltar. Tempos
a paz, que ouves Deus chamando com carinho, convidando pra voltar. Com amor provado lá na cruz, Cristo diz: filho, vem pra luz. Se lá na igreja, lá na casa do Senhor, o teu lugar está vazio, se um anjo lá do céu nele se assentar, mesmo assim você faltando está. A vida longe de Cristo é um sofrimento. E a vida ao lado dele é uma felicidade constante. Esse agora também é um momento de adoração. É um momento em que temos em trazer as ofertas até a casa do Senhor. Que você dê, segundo o que você propôs no seu coração. Vamos ficar de pé? Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oi, sim. Querido Deus, muito obrigado por esta semana, muito obrigado por estarmos em Tua presença, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que tenhas aceitado as nossas ofertas, aceitado os nossos louvores e as nossas orações. Rogamos que a Tua presença se manifeste neste meio, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar. Que bom que chegamos a mais um dia, falando sobre a esperança, falando sobre também a nossa terrível condição e falando sobre o que é que o Senhor fez para que de fato nós pudéssemos ser salvos. Mas antes de começar o tema de hoje, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor então pediu para que eu falasse. Eu temo pelas próximas gerações. Eu temo pelas próximas gerações dessa igreja e da igreja como um todo. Hoje nós vivemos num momento em que as pessoas não respeitam o templo de Deus. Conversas, estamos, tudo bem, pastor, hoje é sexta-feira, dia do PG, tá, mas o lugar aqui é outro. O lugar não é mais o PG com a sua informalidade. Estamos na presença de Deus. Estamos no lugar que o Senhor edificou e não foi o homem. Então, eu peço a vocês que estão ouvindo aqui, que não é que a gente tem que chegar na igreja cabisbaixo, caindo ali todo, mas respeitemos a presença de Deus, respeitemos este lugar. Eu temo pelas próximas gerações, porque hoje vivemos numa geração em que os pais, para tranquilizarem seus filhos, eles trazem os filhos e os seus joguinhos eletrônicos que eles já estão tão acostumados dentro de casa. E aí vêm para a igreja, ouvem e dizem, a igreja é chata, é simples, não conseguem ser tocados. E esses pequenininhos, e esses são o futuro da igreja, já são presente da igreja e são o futuro dela. Prestem atenção a isso. A Bíblia diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Salomão, escrevendo também no seu livro de Eclesiastes, ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Todo cuidado é pouco, e todo o nosso silêncio ainda é barulho diante do Rei do Universo. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente nos conscientize de que estamos na presença de Deus. Estamos na presença de Deus. No momento em que eu estava orando ali, sentei ali em cima e orei, e ouvi uma palavra que eu esperava ouvir em qualquer outro lugar, mas na igreja não. Alguém conversava ali com outro e citou uma certa palavra com outra pessoa. Estamos na presença de Deus. Vigie. E o Senhor também diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Só isso. Hoje, vamos para o nosso último tema dessa semana especial, a quem você pertence. Nós, durante essa semana, temos acompanhado, temos visto a nossa terrível condição, a nossa terrível situação também como miseráveis pecadores. Vimos como o Senhor pôde nos resgatar, vimos um problema filosófico e teológico também dentro das Escrituras, onde o Senhor declara que Ele tem abominação por aquele que inocenta o culpado e aquele também que condena o justo. Deus não tolera isso. E nós vimos então, no texto bíblico de Romanos, capítulo 13, o verso 25, que nós somos então justificados por sua graça. Então, como que Deus pode nos justificar sendo terríveis pecadores? E ontem nós vimos então a resposta para isso. Nós vimos que Ele o fez pecado por nós. E através do livro de Isaías também, 53, diz que o justo, pelo seu conhecimento, justificará a muitos. É interessante que esse texto, justo pelo seu conhecimento, não é o conhecimento do justo, a sua sabedoria, a sua sapiência, não. Mas é o conhecimento a respeito daqueles que são as suas verdadeiras ovelhas. Aqueles que são suas verdadeiras ovelhas. Essas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Tá? Então nós descobrimos e aprendemos também, relembramos também sobre isso, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor também deseja nos salvar, mas o quanto o nosso combate é ferrenho, porque Ele é um inimigo que está em nós mesmos. Às vezes as pessoas dizem, não vou para a igreja por conta de fulano, por conta do outro, mas o seu maior inimigo não é o irmão A, o irmão B, o irmão C, não é o pastor, não é a associação, seu maior inimigo, sabe quem é? Está em você mesmo. Ele é o seu maior combatente. Ele, a sua outra natureza, a sua primeira natureza, é quem quer lhe destruir. Ela é quem está. Satanás consegue conversar para ela, consegue influenciá-la, e ela agora vai tentando, com todas as suas possibilidades, tentar nos desviar do caminho e da fé. Tá?
Hoje então vamos para o nosso último tema. Amanhã pela manhã estarei com vocês também, mas eu encerro a semana de oração aqui. Amanhã será outro tema. Amanhã à tarde também teremos o privilégio também de ver batismos amanhã à tarde. Será um encontro também dos aventureiros e também os nossos amigos aqui, quem sabe durante a semana sentiram esse desejo. Aqueles que ainda não passaram por essa experiência das águas, amanhã, quem sabe, pode também estar fazendo uma surpresa para as pessoas, né? Porque o céu já sabe de tudo. Então, a pergunta é: a quem você pertence? Ontem nós vimos que por meio da morte de Cristo, Deus então se torna o justificador e o justo. E agora, como continua a história? Por meio da sua ressurreição, tá? Não apenas sua morte nos trouxe a vitória, mas sua ressurreição consagrou o seu sacrifício. Não seria suficiente apenas a morte de Jesus. Não seria suficiente apenas o Cordeiro ser morto em favor de muitos. Se a morte, se o poder, o aguilhão de Satanás segurasse Jesus então numa tumba, não seria suficiente a nossa salvação. Na verdade, foi um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a sua morte, como nós vimos essa semana também, seja então saciada, e a sua santa ira e o santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar, e esse sacrifício foi o próprio Jesus, que entregou a sua própria vida e também tinha poder suficiente de reavê-la. Não foi apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição. Esse outro texto diz que sabemos que a ressurreição de Jesus dentre os mortos foi um sinal do fim da morte como o fim de tudo. Há um escritor que produziu um livro, o nome do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Olha aí, tanta morte, né? A morte da morte na morte de Cristo. Ele fala exatamente que a partir dali a morte não tem mais a palavra final. Vocês conseguem ver que no Antigo Testamento algumas pessoas são ressuscitadas. Ao todo na Bíblia são 10 pessoas que são ressuscitadas. Mas todas elas voltam a morrer. Né? A filha de Jairo foi ressuscitada, mas não está por aí, não está aí com 2012 anos. Né? A filha de Jairo não tem essa idade. Morreu também. Mas apenas uma morte e a sua ressurreição foi suficiente para que todos os mortos pudessem então ressurgirem. Todos eles então pudessem ressurgir. É por isso que o escritor enumerou bem o seu livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. A próxima frase ela diz também que por meio da sua ressurreição, ele morreu por seu pecado antes de permitir que você morresse em seus pecados. Olha a diferença. É a morte do justo em lugar da morte do pecador. Que o Senhor chega a dizer: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho satisfação alguma em que o ímpio morra. Ele diz: ele morreu e ele veio, ele morre, se entrega para que eu e você pudéssemos realmente sermos livres dos nossos pecados. A nossa inimizade com Deus fosse desfeita e a partir de então houvesse uma amizade eterna com Deus. Vamos então agora à Bíblia, livro de Salmos 24, tá? Salmo que nós estamos acompanhando também aí no Reavivados. Hoje foi o 25, mas esse foi o de ontem, Salmos 24. Salmos 24. Eu vou pedir permissão ao escritor Davi, para a gente começar. Ele não vai se levantar da tumba, né, para reclamar comigo, então eu vou pedir permissão a ele e vou começar. Mas a partir do verso 7. A partir do verso 7. É para a gente ler todo, a gente vai retornar um pouquinho, mas vamos para o verso 7 e depois a gente vai para o verso 1. Esse salmo conta, ali é um momento específico também das batalhas do rei Davi, é um momento de triunfo, né? Como nós vimos no Salmo 20 e o Salmo 21, é o momento de saída do rei, depois um salmo também de declaração de vitória, o Salmo 21. E aqui no Salmo 24 também conta dessa vitória, só que é uma vitória de alguém muito maior do que Davi.
E o Salmo 24 fala exatamente depois, entendemos que depois que Jesus morre, que ele agora está sendo entronizado diante dos céus, que ele está passando por todo o seu universo criado, e agora os anjos fazem um coro, de um lado e do outro, agora começam a cantar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Eu imagino que agora outro coro de anjos começa a perguntar: quem é esse o Rei da Glória? Eles estão combinados. E agora eles mesmos respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E agora outro grupo de anjos faz também este louvor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o verso 10 termina esse cântico: quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É um momento fantástico agora. Eu fico imaginando esses anjos cantando e Jesus então subindo. Jesus, enviado por Deus, venceu o propósito que tinha sido destinado para ele. O propósito que Deus também tinha encarregado ele. Agora, interessante é o início desse salmo. É o verso 1. Embora saibamos que ele agora é entronizado, agora olha a declaração do verso 1. Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa declaração é impressionante. Os anjos sabiam que este mundo tinha perdido o domínio, Deus tinha perdido o domínio deste mundo. Este mundo agora estava entregue a Satanás e as suas hostes malignas. E agora o representante do mundo era exatamente quem? Satanás. É tanto que na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, não, que não existe capítulo em Jó, são livros de sabedoria. Em Jó 1, ele se apresenta e o Senhor pergunta para ele assim: de onde você vem, Satanás? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Essa afirmação que ele dá, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo o que existe na terra é meu. Eu conheço a terra como a palma das minhas mãos. Tudo que existe lá eu conheço de alto a baixo. E aí o Senhor diz: tá bom, você conhece tudo. Agora tem uma coisa lá que é uma bandeira minha na terra. E a minha bandeira tem um nome, e o nome dela é Jó. Já observaste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal? Esses são os elogios que Deus faz a respeito de Jó. Você já observou ele? Deus estava dizendo: olha, Satanás, você pode reclamar que tudo é seu. Você pode reclamar que as pessoas estão dominadas por você. Você pode reclamar que as pessoas estão em guerra contra mim. Mas existe um homem, uma bandeira lá na terra e ela está fincada. E o nome dele é Jó. Eu não vou me discorrer diante da história de Jó, mas existem as 3 teses de Satanás. Outra oportunidade eu prego. A primeira tese é: ninguém serve ao Senhor de coração se não tiver nenhuma influência na sua carteira. Essa era a primeira tese. A segunda tese de Satanás é: ninguém serve ao Senhor verdadeiramente se não tiver uma influência da sua família. E a terceira tese de Satanás era: ninguém serve ao Senhor verdadeiramente até que a sua pele seja tocada e ferida. Essas eram as 3 teses que em outro momento eu prego para vocês. Eu falo para vocês. Jó era a bandeira de Deus. Os anjos agora estão dizendo: olha, sabe a quem pertence a terra tudo que nela tem? Tanto os ateus, quanto os agnósticos, quanto os desobedientes, quanto tudo que existe nessa terra pertence a quem? A Deus. Ninguém escapa do seu domínio, ninguém escapa da sua jurisdição. Ele tem o poder e a soberania sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo, ele controla tudo com a palma das suas mãos. Apenas com um sopro é suficiente para que o sol se levante, aqui como nós possamos entender na literatura bíblica. É suficiente para que todos os planetas mantenham a devida órbita. Simplesmente pelo seu poder. Simplesmente pelo seu poder. Charles Spurgeon, falando também sobre essa ascensão de Jesus, ele disse assim: uma escada que apenas sobe não é boa, e uma escada que apenas desce não nos será de nenhuma ajuda.
Precisamos de uma escada que suba e desça. Precisamos de um Salvador que seja Deus e homem. E aquele Deus homem, Cristo Jesus, ressuscitou. Amém por isso. Essa é a maior esperança do cristão, essa é a maior garantia do cristão. É tanto que o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, ele diz: olha, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é vã a vossa fé. Também, ele mesmo afirma em 1 Coríntios 15, se vocês crerem assim, também os que já dormiram também não ressuscitarão. Então a grande esperança de todo o cristão é, além da morte, encontrar Jesus. Claro que não vai ser no momento ali que as pessoas pensam, está em um estágio intermediário, mas será apenas no seu retorno, quando todos os mortos se encontrarão com Jesus. Todos, antes, evidentemente, serão transformados. Surge de novo a pergunta: quem é esse, o Rei da Glória? Eu vou dizer algo para você. Não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus o Senhor da sua vida. Esta é a coisa mais ridícula que qualquer pregador poderia pedir para você fazer. Jesus já é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, Ele já é o Senhor da sua vida. Quer você obedeça ou não, quer você o amaldiçoe ou não, Ele permanecerá sendo o Senhor. Quer você o odeie ou quer você o ame, de qualquer modo, Ele já é o Senhor da sua vida, porque Deus deu a Ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Talvez alguns se curvarão por causa da graça que lhes foi dada, e outros se curvarão porque as rótulas dos seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com o seu bordão de ferro. De todo jeito, Ele é o Senhor da sua vida. Não tem como você escapar. É isso que nós lemos em Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo pertence a Deus. Nada foge do seu controle. E em nenhum momento Ele é pego de surpresa. Ao entrar pelos portais eternos, Ele tornou possível que você venha a Deus. Quando o salmista pergunta... Olha a próxima pergunta do salmista, verso 3. Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E olha a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem estará lá? Por essas características, qual de nós teríamos então as mãos limpas? Qual de nós então seríamos os puros de coração? Qual de nós que não juramos em algum momento dolosamente? Qual de nós também em algum momento já não fomos duas caras? Falsidades, entregue à falsidade. Por nós mesmos era impossível que permanecêssemos e fôssemos ao Monte Santo de Deus. É por isso que Ele veio. É por isso que Jesus veio. É por isso que Ele nos revestiu, como nós lemos também no livro de Zacarias, capítulo 3, do sumo sacerdote Josué. Imundo, e Ele disse, olha, eu tirarei as tuas vestes imundas e te darei roupas, trajes de linho fino. Nenhum de nós seríamos suficientes para estarmos diante de Deus. E nenhum de nós será suficiente para estarmos diante de Deus se não for o manto de Jesus que nos cobre. Agora, esse manto de Jesus não é para cobrir os meus pecados. Eu permaneço desobedecendo. Eu permaneço na transgressão. Eu permaneço olhando o que não deve. Eu permaneço vivendo de uma maneira dupla. Esse manto de Jesus não é para isso, para cobrir os meus pecados e eu permanecer neles. Ou seja, acobertar. Não é isso. Essa justiça de Cristo que nos envolve, ela agora vai reprimir na minha vida o pecado. E aquelas duas naturezas que eu tenho, por natureza, tenho já a natureza carnal e agora recebo da parte de Deus a natureza espiritual. Essa natureza espiritual estará todos os dias nos combates, ela estará vencendo. Claro que vai ter dia que a outra vai quase empatar,
Mas ainda assim, se você permanecer fiel, continuará então diante de Deus. Mas mesmo que você conte, olha Deus, hoje eu pequei fiz um pecado e fiz 10 coisas boas. Ainda assim a sua natureza não será contada, os seus pecados não pela quantidade de pecados, mas sim por você mesmo, um terrível pecador. Essa natureza nos cobre, nos envolve e ela também nos transforma. Não podemos apenas crer numa graça que nos salva, mas precisamos crer numa graça que nos transforma. E é isso que o Senhor deseja. Nenhum de nós, diante dele, estará impune. Nenhum de nós, apenas por meio de Cristo. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, o verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não abre outras alternativas de caminho, só existe Ele. Aí você diz, não, mas eu acho o caminho de Jesus meio diferente, eu queria tomar minha própria direção. Tudo bem, ele vai respeitar a sua própria direção. Mas a própria Bíblia também diz, há caminhos que para o homem são caminhos de vida, no entanto, o levam à morte. Precisamos escolher. Eu gosto disso aqui porque eu gosto desse texto. Impossível é uma das palavras preferidas de Deus. Era impossível, e continuará sendo por toda a eternidade impossível que pecadores como nós estejamos diante de Deus sem nenhum intercessor. O que nos era totalmente impossível, Ele viabilizou por meio da sua cruz e por meio da sua ressurreição. Esse é Jesus, o maravilhoso Jesus. As mãos que abençoaram o pão do menino, agora abençoam as orações de milhões. E a boca que envia os anjos é a boca que beijou as crianças. Sabe o que é que isso significa? Que a maior força do cosmos, do universo inteiro, entende e intercede por você. 1 João 2, verso 1 diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém por isso. Ele é a força da nossa esperança. E agora eu faço uma pergunta para você. E para vocês e tantos que essa semana nos acompanharam, nos ouviram. E a pergunta é: será que eu posso ser salvo? Será que eu posso ser salvo, sim ou não? Sim. Há um ditado popular que diz por aí: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Ele e por tudo que Ele fez, não vejo como me perder. Há outros também que dizem: depois que você foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bem assim. Embora você tenha sido justificado, embora você tenha olhado para o Senhor com fé salvífica, mas se essa não é uma atitude sua contínua, você pode perder a salvação que um dia recebeu de Deus. João, escrevendo no Apocalipse, ele diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É isso mesmo. Nem tudo que você construiu, o Senhor não vai contabilizar lá, você foi tantos anos pastor, você fez isso, aquilo, outro, você era da banda, você era da orquestra, você era da música, você era do som. Se os frutos não são permanentes. A grande verdade é: será que eu posso ser salvo? E eu respondo assim: depende apenas de que lado você estará. Depende quais foram as mudanças e quais são as mudanças que ocorrem continuamente na sua vida. Se você apenas diz: não, eu vou para a igreja, não tem nada para fazer, afinal de contas minha família me leva o tempo todo para a igreja, desde quando eu nasci na igreja, sou criado na igreja. Se você apenas entende o Evangelho como uma obrigação social, ou uma obrigação familiar, ou porque pessoas que você gosta vêm, porque seus familiares estão, você não entende o que é o sacrifício de Jesus. Se apenas você está por estar: eu gosto de falar, por isso que eu vou para a igreja, eu gosto de cantar, no mundo eu não tive oportunidade, eu canto lá na igreja. De nada disso valerá. Agora,
Se pelo menos no seu coração houver uma pequena semente da graça e da oportunidade, se realmente quando você sai desses nossos encontros aqui, se você chega na sua casa, ou no caminho para a sua casa, ou na sua oração, no carro onde você estiver, e você diz, meu Deus, realmente eu preciso voltar. Meu Deus, eu realmente preciso me entregar ao Senhor de coração. Aí surge, numa terra árida e seca, como é o seu coração, como é o meu coração, surge os fundamentos, filamentos, uma sementinha da esperança. E a grande certeza que podemos ter, como Paulo escreveu à comunidade de Filipenses, é a seguinte: o Deus que começou a obra no coração de vocês, Ele não vai parar no meio do caminho. Deus não começa uma obra e deixa mal acabada. O que Ele começou, não vai fazer como as PACs aí dos governos. O que Ele começou, tem momento para começar e tem data para terminar. Deus está no controle da sua vida. Quer você creia ou não, quer você aceite ou não, Deus está no controle de tudo, no comando de tudo. Apenas espera que você escolha. Você diga, Deus, eu sei que o Senhor está, mas eu quero ser um colaborador. Eu quero ser alguém que realmente esteja envolvido para usar tudo de mim em resposta ao que o Senhor fez por mim também. Depende de que lado você estará. Depende de como você vai reagir. Depende também se os frutos serão frutos contínuos, se serão frutos que realmente permanecerão. Mas eu digo a vocês que muitos terminam escutando uma série de pregações como essas. E semanas depois, dias depois, caem no esquecimento. Tudo bem que se esqueça. Eu também já me esqueci. Mas agora, se os princípios permanecerem, valeu a pena você ter vindo, valeu a pena você ter ouvido, valeu a pena, mesmo que você tenha esquecido tudo, mas os maiores princípios dessa graça de Deus, dessa oportunidade de Deus, e que Ele me chama para uma nova vida, se isso estiver enraizado no seu coração, fará toda a diferença. Talvez você não seja batizado amanhã ou outro dia aqui ainda este ano, mas se você crer no momento certo, no momento que Deus quer, e Deus quer hoje, no momento que você disser, Senhor, eu vou, com certeza, os céus se abrirão para você, da mesma forma como se abriu para Jesus. Naquele dia que Jesus foi batizado, os céus se abriram, e ele ouviu da parte de Deus, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E a última pergunta que eu faço para você é, quem será o seu dono? O melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo a Deus. Busque ao Senhor até que Ele tenha salvado você. Busque ao Senhor, clame por Ele, creia nele. Contudo, saiba disso. Se hoje algo acontecer na sua vida e você acreditar que Deus o salvou, saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus o salvou. Se você acha que Deus o salvou hoje, mas você não começa a mudar, não começa a crescer na graça, não começa a crescer nas coisas de Deus e não continua a andar com Ele, mas se afasta como tantos outros, você não obteve nada aqui hoje. A evidência de sua salvação não é que um dia você fez uma oração ou desceu as águas batismais. A evidência da sua salvação é que você continua caminhando com Ele, por aquele que começa uma obra e entrega completa. Essa é a evidência da salvação, não é de um dia. Muitos já desceram aqui e hoje também não estão. Muitos ainda nem desceram. Mas o grande testemunho de que você é de Deus. Tem gente que diz, não, mas eu sou de Deus, eu faço minhas orações. Quantos dizem isso? Ah, mas o meu coração é um coração bom. Jesus diz, não conhece o próprio coração, que é a raiz de todos os males deste mundo. Quem será o seu dono? Será que você reconhecerá o poderio, a grandeza e o domínio do Senhor? Ou você viverá como se não pertencesse a Ele? Ou você viverá a sua vida dissolutamente numa terra distante, usando os seus recursos, usando os seus dons, assim como o filho pródigo lá na parábola de Lucas 15. Como você viverá?
Quem tem autoridade sobre você, mostra os seus passos. Mostra por onde você deve caminhar. Ele vai ditar o que você tem que vestir. Ele vai ditar quais são as palavras que você deve proceder. Ele vai ditar também o que você vai se alimentar. É um Deus que se preocupa não que Deus não se preocupa, mas é um Deus que está atento a cada uma das nossas ações. Ele conhece esse manual porque Ele fez. Ele entende e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Apenas eu e você precisamos reconhecê-lo todos os dias. E mais uma vez, suas mãos estão estendidas, esperando pecadores arrependidos, salvos pela graça, e que vivam não como desgraçados, mas que vivam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós teremos um clipe especial. Ele diz, o coro bem conhecido, ele diz: sou de Jesus, há 2 caminhos a seguir, mas você pode escolher hoje, mais uma vez, seguir a Jesus, permanecer com Ele, caminhar em sua graça e aceitar a vontade e a soberana vontade dEle para a sua vida. Pode liberar o vídeo. Lembre-se, vocês sempre serão de Jesus. Dois caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. As escolhas fazem toda a diferença sobre quem de fato é o nosso O dono. inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor. Ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória. O alimento é vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória. O alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de
segui-lo é preciso fazer entregas pessoais. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém. Deuteronômio 30 e o verso 19, a Bíblia diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O maior desejo de Deus é salvar seus filhos. Deus não tem prazer nem satisfação na morte do ímpio, porque Ele sabe que será um adeus e um eterno adeus. A maior vontade de Deus é que eu e você o busquemos de todo o nosso coração. E Ele diz para você, meu caro amigo, minha cara amiga, o seguinte: olha, o que você está pisando, a terra, e o céu que você está olhando, Ele diz, olha, são as minhas testemunhas, só que são contrárias a você. Ele diz, eu hoje estou colocando diante de você os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que eu te ofereci a vida e a bênção, a morte e a maldição. Mas Ele dá uma sugestão: escolha, pois, a vida, para que você viva e toda a sua casa. Faça a sua escolha por Jesus o quanto antes. Faça a sua escolha enquanto os seus pulmões ainda estão enchendo de ar, enquanto o seu coração bate. Decida todos os dias pertencer a Ele e ser participante ativo do reino do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez por esta semana, porque aqui recebemos refrigério, aqui recebemos a Tua presença, aqui sentimos, ouvimos e soubemos mais uma vez que o Senhor se importa com cada um dos Teus filhos, que o Senhor nos justifica, que o Senhor nos dá a Tua graça, mais uma oportunidade para sermos salvos. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque em todos os momentos da história e em todos os momentos da nossa história, o Senhor é um Deus que está sempre presente, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos liberta, é um Deus que nos dá a esperança de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. Fica, Senhor, com cada um destes Teus filhos, que neste sábado mantenhamos o sentimento e o senso de adoração, que estamos na Tua presença, estamos no dia separado para o Senhor, separado pelo Senhor, para adorá-lo, para reverenciar o Teu nome e estarmos em Tua casa para bendizer louvores a Ti. Aceita, grande Deus, esta mensagem também, que ela seja tanto para a Tua glória como também para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor aceite também os nossos louvores, aceite também tudo que aqui foi feito, aceite os pedidos de oração, aceite também, grande Deus, o que está dentro do nosso coração, os nossos anseios da alma, que sejam respondidos para a glória do Seu santo nome. Fica, Senhor, com o Teu povo, despede-nos mais uma vez acompanhados pelos Teus anjos. Eu oro na certeza de que o Senhor nos ouve, porque oramos por meio daquele que vive e reina para todo sempre e que está ao Teu lado, Jesus Cristo, o nosso amigo. Amém.